Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu estava analisando, pensando sobre essa questão de nós termos um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento com Deus. Conhecer a Deus e ser por Ele conhecido. Todo relacionamento que nós temos entre pessoas racionais, evidentemente que sim, mas nós falamos e ouvimos. E com o nosso Deus não é diferente. Eu acho maravilhosa a afirmação que Jesus faz aqui. Ele não fala assim, as minhas ovelhas talvez ouvem a minha voz. Ele não fala, as minhas ovelhas ouviram a minha voz. Mas ele fala, as minhas ovelhas ouvem. Elas não ouvirão, elas ouvem. Ou seja, o relacionamento ele é presente. E eu faço a pergunta, será que nós temos discernido aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações? Será que nós estamos atentos àquilo que Ele fala? Permita-me a repetição e talvez a novidade para umas pessoas que podem ser novas aqui no canal. Mas, uns anos atrás, fazendo um trabalho numa clínica, numa região específica de uma clínica, muito longe, muito distante, estávamos em 3 pessoas. Um irmão, ele trabalhava na outra cidade, uma cidade próxima aqui à minha. Então, quando terminou o trabalho ali, nós levávamos ele até o ponto de ônibus. Mas aquele dia específico, houve ali o mover do Espírito Santo e nós terminamos um pouquinho mais tarde a reunião. Quando chegamos ali ao ponto, esse irmão havia perdido o seu ônibus. Então, o irmão, que era o motorista, se ofereceu de levá-lo até a empresa. Mas, como já tinha passado um tempo, ele foi ali muito rápido, correndo com o seu veículo, correndo com o seu carro. Chegamos até lá, um lugar muito escuro, um lugar que eu fui apenas uma vez na vida. Foi só aquela e nunca mais eu fui. Porém, quando nós chegamos nesse ponto, opa, aqui é a empresa. Aquele irmão saiu do carro, foi correndo ali, eu lembro dele subindo até a sua empresa e agradecendo-nos por termos disponibilizado de estarmos ali junto com ele. Mas então nós seríamos o caminho de volta. Então, poderia ser um pesadelo. E só não foi por causa de uma intervenção divina. Eu lembro que o irmão que estava dirigindo o carro, então ele acelerou o carro e meio perdido ele começou a olhar para mim e dizer, e agora, o que a gente vai fazer? Eu, infelizmente, já entrei em caminho errado com o GPS na mão. Isso já aconteceu. Imagina ali um lugar que eu nunca tinha passado. Foi uma vez só na vida que eu fui por aquele trilho e nunca mais. Eu não estava totalmente perdido também. Mas eu me lembro que eu abaixei a cabeça, dei uma respirada. E olhei para o motorista e falei para ele o seguinte, olha, vai por aqui, vira para a direita, vira para a esquerda, faz a rotatória. E ele foi me obedecendo. Eu lembro que ele não falou um ar, ele estava gélido ali no volante, porque ele estava completamente perdido também. E eu fui direcionando ele. De repente eu falei, olha, naquela rotatória ali você vai fazer assim e você vai entrar e a gente vai chegar no destino. Eu lembro que ele foi e virou. A hora que a gente alinhou o carro assim, eu vi a placa, escrito o nome da minha cidade e a gente andando ali naquela pista. Eu lembro que eu até levei um susto, eu fiz assim, tipo, olhei do lado assim e falei, o que aconteceu ali? Eu não sabia o trajeto. Como que eu consegui direcionar? Pois bem, passado um tempo eu me lembrei dessa passagem aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem estava nos direcionando ali? Ele mesmo, Jesus, através do seu Espírito, nos conduzindo para que a gente conseguisse chegar em casa sãos e salvos. Pergunta, qual é a frequência que nós damos valor e discernimos a voz do Espírito Santo de Deus? Enquanto eu estava me preparando para estar compartilhando esse vídeo com você, eu me lembrei também que em determinado momento da minha vida, enquanto eu estava fazendo ali os meus estudos, o meu mestrado, eu precisava preencher um banco de dados com algumas informações. E eu lembro que tinha ali um documento que eu precisava colocar. E já era noite, ali aproximadamente umas 10h30 da noite. E eu lembro que eu fui ali pegar minha carteira.
Para inserir o dado era muito simples de fazer isso, mas eu não achei o documento. E aí bateu o desespero, eu falei, mas eu tenho certeza que esse documento está dentro da minha carteira. Então eu começo a correr para cima, para baixo e não acho o documento. E ali não só perdi o documento, mas como eu perdi a minha carteira e também perdi uma quantia em dinheiro. Sabe o que aconteceu então? Eu fui até o local, o último onde eu tinha estado, porque aquele dia era um dia de culto. E eu me lembrei que depois do culto eu tinha conversado com um colega meu, ali bem próximo, onde eu vou, onde eu congrego, tem uma lanchonete, nós estávamos batendo um papo ali. Então eu fui para aquele lugar e de verdade eu não consegui achar. Infelizmente, ela havia sumido. Mas então quando eu fui dormir, naquela noite eu me lembro que eu estava bem preocupado, porque teria que fazer outros documentos, ali talvez uma nova habilitação, fazer ali uma carteira da universidade, uma quantia de dinheiro que eu tinha perdido. Eu me lembro que na madrugada me veio uma voz me pacificando, e essa voz dizia o seguinte: fica tranquilo, a carteira foi achada. E eu logo pensei, deve ser coisa da minha cabeça, não é possível. Mas eu falei, não, e se for a voz do Espírito Santo? Então de manhã o que eu fiz? Esperei aquele local abrir, fui lá, não consegui achar. Fui novamente para conversar com os donos, eles falaram, olha, nós não vimos nenhuma carteira aqui. Para encurtar a história, eu lembro que eu fiquei bem frustrado, até mesmo estressado. Mas naquela noite eu lembro que eu escutei uma moto que ela acelerou muito alto e eu particularmente me incomodo com esse som. Mas eu escutando então aquela moto acelerando bem alto, novamente veio uma voz e ela falou o seguinte: tá aí, vai lá, tá lá. E eu pensei assim, quem será que está falando comigo? Não faz sentido nenhum, mas deixa eu ver então, né? E fui na direção onde estava aquela moto, a moto já tinha saído evidentemente. Olhei e não achei nada. Eu lembro que até uma pessoa me disse o seguinte, olha, quando eu perdi a minha carteira, eu coloquei no Facebook, eu coloquei nas redes sociais. Olha, Michael, eu não achei o dinheiro, mas a carteira eu achei, faço mesmo. E eu me recusei a fazer aquilo. E eu lembro que eu fui dormir bem estressado. Mas beleza, passou mais um dia. E aí eu lembro que eu fui fazer a barba. E o local que eu fui fazer a barba, não sei por que eu escolhi esse lugar, talvez é uma coincidência divina, mas foi perto de do carro, no vidro traseiro. Então eu colocaria o espelho para que eu conseguisse me barbear. E sabe o que aconteceu? Quando eu coloco ali o espelho para me barbear, eu olho do lado. Quem estava ali? No vidro traseiro do carro? A minha carteira. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Eu comecei a lembrar de tudo aquilo que tinha acontecido, da noite que eu havia sonhado ali. E uma voz me dizia, fique tranquilo, a sua carteira foi achada. Me lembrei também, naquela noite, quando eu ouvi uma voz dizendo o seguinte, vai lá. Eu até fui, mas eu não consegui achar porque o lugar que eu estava era aproximadamente ali um metro de distância da carteira que realmente estava ali. Pergunta, quem jogou essa carteira? Quem foi o mototaxista? Até hoje, passou um tempo já, passou alguns anos, eu não sei quem foi. Mas porque eu estou contando esse testemunho para dizer para você que continuamente o Espírito Santo fala comigo e com você. A Bíblia diz que Ele nos convenceria do pecado, verdade, e Ele faz isso quando nós pecamos e sentimos uma tristeza. Essa tristeza, segundo Deus, veiculada pelo Espírito Santo aos nossos corações, nos leva para a vida, mas também em situações que são cotidianas. Ele quer nos levar a conseguir ter essa comunhão com Ele mais estreita, para que a gente não venha ficar batendo cabeça, para que a gente não venha estabelecer alianças, compromissos com pessoas que vão só nos arruinar. Que a gente possa ser dependente do Espírito Santo. Entenda, Jesus ele fala o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nesse dia, o que será que o Espírito Santo está falando? É como se a gente fosse um radar, se eu posso dizer assim, um rádio com algumas antenas, e as frequências que passam é como se fosse a voz de Deus, que a gente possa sintonizar na estação correta, para que a gente venha ser direcionado por Ele em cada detalhe da nossa vida. E Ele nos ama, e Ele quer fazer isso. Eu fico pensando, eu fui guiado sim algumas vezes por Deus, mas às vezes que eu vacilei. Sabe o que eu quero? Ter cada vez mais dependência da voz do Espírito Santo. Ser guiado por Jesus para que eu cumpra de verdade os planos que Ele tem para mim. Isso de fato é envelhecer envelhecer com propósito. E qual é o propósito? Um relacionamento estreito com a pessoa do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço,
e elas me seguem.